Gente, a graça e a paz, tudo bem com vocês? Hoje nós temos uma palavra. Eu não sei se eu vou conseguir terminar hoje de manhã. Se eu não conseguir terminar hoje de manhã, eu vou continuar ela à noite, tá? Aí você quiser vir à noite, porque o tema é mordomia. E nós entendemos que é muito importante hoje em relação à igreja, em relação ao momento que vivemos dentro da comunidade cristã, adorar. Hoje nós estamos vendo uma sociedade corrompendo as famílias e corrompendo as nossas crianças. A Hollywood está empenhado em discipular as nossas crianças da forma errada, trazendo uma agenda cultural totalmente distorcida e alimentada pelo diabo. Então nós precisamos de alguma forma entrar fortemente em todas as camadas da sociedade. Precisamos ter um trabalho forte com crianças, com adolescentes, com jovens, com casais. Vamos para a mensagem. Coração em chamas. Eu pensei nessa mensagem quando eu vi uma foto, uma imagem de Santo Agostinho de Hipona. Ele dentro da sua sala de estudo, eu acho, e ele com o coração na mão, e ele olhando para o coração, e na cabeça dele uma luz refletindo, uma luz vinha, batia na cabeça dele, e gerava aquele coração em chamas. E ali é uma imagem clássica, onde revela a questão da iluminação da Bíblia, que qualquer dia, com certeza, nós vamos trazer aqui. Mas ali mostra que um coração em chamas, ele é possível quando nós temos a revelação da palavra de Deus e do Espírito Santo. Um coração em chamas. Então hoje a nossa tentativa é incendiar o teu coração, não com aquele avivamento que as pessoas costumam ver, né? Ou você já viu algum dia aquele pentecostalismo, aquela coisa frenética. Não é isso, pode acontecer. Mas a ideia é incendiar o teu coração com paixão, com desejo pela obra, trazendo revelações da palavra de Deus. Lá em Isaías, capítulo 6, versículo 7. Isaías 6, 7. Tá aí? Isaías, ele fala assim: com ela tocou a minha boca e disse, veja. Ele está falando de uma brasa. O anjo pegou uma brasa e com ela tocou a minha boca e disse, veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado foi perdoado. Então, Isaías falando, ouvi a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Bota o versículo seguinte, tem como? E ele disse, vai e diga a este povo, escutem com atenção, mas nunca, eles escutem com atenção, mas nunca entendam. Observem bem, mas jamais percebam. Aqui ele está falando que o povo estava cego, estava com o coração obscurecido. Mas o versículo que eu quero trazer atenção é aqui. Depois disso ouvi a voz do Senhor. A quem enviarei? A quem de ir por nós? Imagina Deus falando, a quem há de ir por nós? E aí, naquele momento, ele estava falando para alguém. Ele não falou, a quem há de ir por mim? A quem há de ir pela causa? Ele fala, a quem há de ir por nós? Ele estava conversando, ele estava dialogando, ele estava naquele momento falando, seres angelicais. Talvez ele estava falando porque naquele momento um anjo, ele pega a brasa e toca nos lábios de Isaías. Então ele estava falando aos anjos, a uma consciência maior, ou consciências que estavam reunidas ali com ele. Ele fala, quem há de ir por nós? Há quem diga que ele estava se referindo à Trindade, a Deus Pai,
a Deus Filho, a Deus Espírito Santo. Mas ele deixa claro que havia um coletivo ali presente. Havia uma missão que representava não somente a um homem, a uma comunidade ou uma nação, mas uma missão que representava ao universo. Muito maior do que a gente pode imaginar. Muito maior do que você pode perceber, metrificar. Você possa calcular. Não vai caber numa equação humana. Você dizer, a missão se refere a isso ou aquilo. Ele está falando de algo grandioso, extenso e tremendo. Imagina Deus olhar para você e falar assim, quem há de ir por nós? E você ter a oportunidade de falar, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Você ter essa ousadia de falar, por vocês, eu quero ser enviado. Aí vamos lá para Mateus, capítulo 28. Chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui já mostra o coletivo. Quem há de ir por nós? Ele falava aos anjos, mas era Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele chega para Isaías, um profeta messiânico. Em Isaías capítulo 6, um profeta extremamente minucioso, poético. Um profeta tremendo. Um profeta que vem e revela Cristo para as nações. Ele anuncia que um Cristo haveria de vir. E esse mesmo Cristo que chega, que foi anunciado por Isaías, que foi falado por Jesus, porque Jesus cita esse texto no Novo Testamento em Mateus. Ele cita Isaías. Aí ele vem no capítulo 28, e ele vem minuciosamente trazer essa missão, e ele fala, é-me dado todo o poder no céu e na terra, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do coletivo, do Pai, do Filho, do Espírito Santo, de uma trindade, que é um só Deus, três em um, é uma trindade, o mistério da trindade, que você não consegue explicar pela razão humana, mas você consegue entender pela fé. E aqui eu começo a minha mensagem. A grande comissão é discipular as nações, batizando em princípios. Nós não batizamos crianças, nós apresentamos crianças, porque o batismo é para a remissão do pecado. Nós entendemos que o batismo, ele funciona, ele deve agir para uma pessoa que se arrepende. Por quê? Porque o batismo, ele é para uma pessoa que diz, eu me arrependo do meu pecado e eu quero servir ao Senhor Jesus Cristo. Eu quero ser submerso em um batismo de princípios, em um batismo de normas, em um batismo de leis, de regras, de graça, de bondade de Deus, de amor. Eu decido ser uma nova criatura. Esse é o batismo. Isso de fato é o batismo, é quando eu desço as águas consciente, presente, eu estou presente, eu estou consciente da minha velha natureza, do meu velho eu e da pessoa que está sendo formada dentro de mim. E a pessoa que está sendo formada dentro de mim, ela não é mágica, ela não é da noite para o dia, é um processo contínuo que vai levar o resto dos teus dias, até a sua morte. Você vai ser renovado e vai ser transformado à estatura do varão perfeito. Pastor, eu estou na igreja um ano e a minha vida não mudou. E não muda assim repentinamente. Mas tem gente que dá o testemunho e fala, tudo na minha vida transformou quando eu aceitei a Jesus. Tudo na iluminação, mas o coração em chamas que queima dentro de você
vai te levar a um processo de milagres, de abundância, de prosperidade, de renovação dentro de você e tudo que está à sua volta. Então Jesus ele nos chama a discipular as nações. Jesus veio e trouxe ao seu mundo o que chamamos de reino de Deus. Somos comissionados a viver um chamado, a um propósito. A Bíblia fala que é uma igreja apostólica. Ele nos dá nome, ele nos chama de servos. E quando a gente chega em Atos dos Apóstolos, somos chamados de missionários, aquele que cumpre uma missão, porque comissionado é aquele que faz parte de uma missão comigo. Nós somos comissionados, nós somos cooperadores. Toda vez que você vê o prefixo co, em qualquer parte da língua portuguesa, quer dizer aquele que está ao lado, aquele que participa junto. Eu sou um cooperador do pastor Elton aqui na igreja. Então eu estou ao lado do pastor Elton, cooperando, estou operando junto. A minha esposa é uma cooperadora comigo. Ela está em conjunto comigo. Então quando você entende comissionado, é que nós estamos numa missão de salvar esse planeta, de salvar as nações, de discipular as nações, junto com o Espírito Santo Consolador que Ele deixou conosco para nos acompanhar. Por quanto tempo? Todos os dias até a consumação dos séculos. Dê uma salva de palmas por isso. Então o apóstolo, o que quer dizer apóstolo? Apóstolo quer dizer enviado, comissionado, mensageiro, emissário, missionário, servo, aquele que entrega uma mensagem. Então hoje nós vamos tratar 5 pontos, se eu conseguir trabalhar esta manhã. 5 pontos. Primeiro ponto que nós vamos falar é a primazia do evangelho. Segundo ponto vai ser o zelo pelo evangelismo. Terceiro ponto, viver o consciente do corpo de Cristo. Quarto ponto, o engajamento social ou cultural. E quinto ponto, a humildade cristã. Certo? Não se preocupe que eu não vou passar do tempo. Se eu não conseguir terminar, a gente continua à noite. Pastor, e se eu não assistir à noite? Nós vamos estar jogando no YouTube e você pode assistir. Tá bom? São pontos que mostram o nosso chamado. Quando você se converte e faz parte da igreja de Jesus, você se torna um missionário. Caso você não seja um missionário ainda, é sinal que você não passou pelo processo da regeneração. É sinal que você ainda não entendeu o novo nascimento. Eu estava conversando hoje com o Davi, e o Davi falou, pastor, eu não sei as outras pessoas, mas quando eu convido um casal para estar no GR, é porque eu estou experimentando algo tão tremendo no meu casamento. Eu estou experimentando uma presença de Deus tão forte, uma transformação, que eu quero que outros casais experimentem. Eu não sei você, mas faz quanto tempo que você não convida alguém para estar ouvindo a palavra de Deus, para vir na igreja viver uma experiência com o Senhor? Ah, pastor, eu não convido, eu nunca convidei, porque talvez você nunca teve uma experiência. Mas a experiência que você vive, você transmite. Você fala, você já foi naquele local, você já foi naquela praia, você já foi naquele restaurante, porque você viveu uma experiência, então você quer compartilhar, e a outra pessoa fala, olha, eu vou lá, deve ser bom. A mesma coisa quando você está numa comunidade, e eu quero muito que os crentes antigos escutem essa mensagem, por favor. A experiência que nós temos aqui dentro, nós vamos reproduzir. Então nós, como missionários ou comissionados, nós não podemos atrapalhar a obra de Deus acontecer. Nós precisamos criar um ambiente aqui nesse lugar, onde a pessoa que chega aqui, os pais que trouxeram o Anthony aqui para ser apresentado, eles possam olhar e falar assim, uau, eu quero voltar para esse lugar. Esse pastor foi gente boa. Eu senti a presença de Deus na vida do pastor. A pastora foi tão delicada com meu filho. Eu fui tão bem recepcionado nesta casa que eu quero voltar. Porque a missão implica influenciar outra pessoa.
O GR da mesma forma. O GR tem que ser preparado com amor. Eu tenho que chegar algumas horas antes. Eu tenho que orar, tem que ser uma coisa orada. A palavra ela tem que ser preparada. Eu tenho que tomar o banho, eu tenho que me arrumar. Eu tenho que colocar um perfume, porque eu tenho que gerar um ambiente. Eu tenho que colocar um louvor. Ah não, no meu GR o louvor é com celular. Não funciona! Bota uma caixinha de som. Bota um violão. Não tem violão, pastor. Bota uma caixinha de som. Prepara o ambiente. Não deixa ali no YouTube para não ficar aquela música com propaganda. No meio do louvor, prepara o ambiente. Bota umas torradinhas. O povo não está indo para a tua casa para comer. Por mais que tenha comida. Mas a fome da humanidade hoje é fome e sede de Deus. E se nós entendermos isso, as pessoas estão famintas, desejosas pela presença do Espírito Santo. Elas não querem ter uma experiência com pão com patê. Elas querem ter uma experiência quando o Espírito Santo entra e toca no coração dela e faz dela uma nova criatura. Tem aquela canção que fala: tocou-me, Jesus tocou-me. Em paz. Como é que é? Encheu meu coração. Encheu meu coração. Tu se lembra o dia que você foi tocado? Eu me lembro, eu saí de casa, eu estava fazendo a barba, eu namorava com a Fabiana, eu tinha 19 anos de idade, eu era um menino. Eu fazendo a barba, eu falei, eu de frente para o espelho, eu falei, tirando alguns cabelinhos que eu tinha, né? Aquela barba falha de menino novo. E eu falei: Deus, se tu és o Deus daquele cara que um dia me evangelizou, porque eu tinha sido evangelizado semanas antes por um rapaz, eu falei: coloca esse rapaz de novo no meu caminho. E eu fui para a casa da minha namorada, que é a Fabiana, que vocês conhecem. E eu cheguei lá, eu tinha um cabelão, com a carteira de cigarro aqui no bolso. Eu cheguei lá, escuto um louvor dentro da casa dela. Quando eu abro o portão e entro, estava tendo, sabe o quê? Um GR. Eles estavam cantando. Sabe quem que estava puxando o louvor? Aquele rapaz que me evangelizou. Eu olho para ele, o coração endurecido, arrogante. Ele fala, e no meio do louvor ele fala: senta, jovem. Eu olhei para ele e falei assim: não. Dei a volta, passei pelo corredor, fui lá para a cozinha. A Fabiana, comecei a conversar com a Fabiana, dei um beijo nela, peguei o cigarro, botei em cima da geladeira. A Fabiana olhou para mim e do nada, eu olhei para minha esposa e falei assim: eu vou lá para fora. Ela: o que foi? Eu não sei. Uma voz disse para mim eu ir lá para fora. Eu com 19 anos, não sabia que voz era essa. Eu fui, ele estava pregando, aquele jovem que tinha me evangelizado. Eu me sento no chão, lá atrás, e ele pregando, no meio da pregação, ele abre a palavra e fala assim: vê, hoje eu te proponho a vida e o bem, a morte e o mal. Te ordeno que hoje obedeça ao Senhor teu Deus e o sirva e guarde seus estatutos e leis, para que viva e prospere. Quando ele falou isso, porque antes dele ler esse trecho, eu falei assim: eu vou me converter mês que vem. Está tendo festa junina. Eu morava no Conjunto Ceará. Eu tinha uma barraca no Polo de Lazer. Eu tinha colocado uma barraca lá. Estava vendendo lá as coisas no meio da festa junina. E eu falei assim: eu vou me converter mês que vem. Aí ele abre a Bíblia e fala: vê, hoje eu te proponho a vida, a morte, a vida e o bem, a morte e o mal. Te ordeno que hoje, e toda vida que ele falava hoje, a palavra pegava. E eu cutuquei a Fabiana e olhei para ela, ela já estava sentada do meu lado. Eu falei: é para mim essa palavra. Quando ele falou assim: alguém essa manhã quer colocar a sua vida na mão de Jesus? Eu estava de joelho no meio de todo mundo. Quando eu me vi, eu estava de joelho, orando e falando: Senhor, eu quero ser um pregador como esse rapaz. No dia que eu aceitei Jesus, eu fiz essa oração.
Eu quero que o Senhor mude a minha vida. E eu quero pregar a palavra como Ele prega. Naquele dia, Deus fez um milagre. Começou um milagre. Porque o milagre é um processo. Já são 26 anos vivenciando uma transformação. E tem muito ainda para Deus transformar na minha vida. O seu GR, o culto, os ambientes, o jantar, uma celebração de jovens, de adolescentes, seja o que for, tem que ser preparado com amor para poder atender as pessoas. Nós cumprimos uma missão. Cada pessoa que chegava perto de Jesus era tocada por Jesus de uma forma única e singela. Ele tocava o leproso, ele conversava com a prostituta, ele sentava com pecadores. Ele falou: Zaqueu, desce, que eu quero ir para a tua casa. Fazer o quê? Vou comer lá na sua casa. Um publicano. Quem é esse que senta com publicanos? Ele não estava preocupado com a reputação. Eu venho falando isso hoje com Davi. As pessoas estão preocupadas com reputação. Eu sou militar, sou policial, sou médico, eu sou empresário. Você está preocupado com a sua reputação. Porque entregar a Jesus é você te deixar todas as coisas para trás e a sua reputação, ela cai por terra. Não importa o que os outros vão pensar de você, não importa o que vão falar de você, o que importa é que você decidiu servir o Senhor Jesus Cristo, o ressurreto, por toda a tua vida. Pelo amor de Deus, eu sou cardíaco, dê uma salva de palmas ao Senhor. Estou me esgoelando aqui, e Deus está falando com você. A Bíblia deixa claro: ide por todo mundo, é imperativo, Salles. Não é opcional, é uma ordem. Não é o que eu quero e quando eu quero. Porque quando eu aceito a Jesus, não é mais sobre mim, não é mais sobre a minha vontade, não é mais sobre o que eu quero. Não, eu não vou, eu não estou afim, eu não estou sentindo. Sentir é relativo. Tem dias que eu olho para minha esposa e sinto vontade de beijá-la, e tem dias que eu não sinto vontade de beijá-la. Mas eu deixo de ser casado? Não. Sentir é relativo. Eu vou para a casa de Deus, eu sentindo ou não sentindo. Eu vou fazer a obra sentindo ou não sentindo. Os missionários têm algumas características. Primeiro, a primazia do Evangelho. Nossa missão começa na cruz. Tem uma canção que fala: ainda existe uma cruz para você carregar. Não se deixe enganar, a porta é estreita, o caminho é árduo para você trilhar. Não se deixe enganar, ainda existe uma cruz, ainda existe um preço a pagar. A cruz era maldição, Salles, era vergonha, era desprezo. Todos nós precisamos nos identificar com a cruz de Cristo. Uma transformação da sociedade, ela acontece mediante ao Evangelho, mediante a cruz de Cristo. Nós temos visto o mundo islâmico crescendo por aí, conquistando nação. Eles desejam agora conquistar a Europa. E o nosso desejo é conquistar o céu. Está errado. Pastor, nós estamos indo para o céu. Eu estou indo para o céu. Mas enquanto eu não chegar no céu, eu habito numa terra. E eu preciso conquistar a minha sociedade. Eu preciso conquistar os meus filhos. Eu preciso pregar o Evangelho para os meus filhos. E quando for necessário, eu vou pregar com palavras. Meus filhos precisam olhar para mim e falar: meu pai dá um testemunho. Minha mãe é uma cristã. Eu discipulo a minha família. E não preciso falar, porque eles vão ver o Evangelho na minha vida. Eu preciso ser uma referência no meu condomínio. Eu preciso ser uma referência na minha vizinhança, no meu trabalho. Como é que as pessoas elas falam de você? Sabe qual é o grande problema nosso? É o Evangelho de segunda-feira. Quem é você na segunda-feira? Você dá continuidade ao que você recebe dentro da igreja no domingo? Ou na segunda-feira você solta os bichos? Mas tem gente que solta. Tem gente que é cristão no domingo, está ali, participa da ceia. Aí
Posso falar isso não? Senão o pastor Alto me chama a atenção depois. Lá em Romanos 1,16 fala assim. Romanos 1,16. A Thaís, calma, tô calmo. Não me envergonhe do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Primeiro dos judeus, depois do grego. Diga, eu não me envergonho do evangelho. Salvação não tem a ver com não ir para o inferno ou ir para o céu. Tem a ver com a transformação, e essa transformação é individual. É um novo nascimento, é a regeneração, começa de dentro para fora. Sem essa regeneração, estamos apenas frequentando cultos e participando de atividades, preenchendo uma agenda. Só existe a esperança para o homem ou para uma sociedade, através ou para a família, quando se vive um processo de cura interno. Não há esperança sem regeneração. Somente um homem alinhado com Deus pode reproduzi-lo na terra. A propósito, você está alinhado com Deus? Você está reproduzindo Deus na terra? Só na cruz podemos guardar os mandamentos de Deus. Um homem caído, ele não consegue viver essa transformação. Eu anotei uma coisa aqui que sumiu. Interessante. Está aqui. Regeneração é renovação espiritual. É transformação espiritual e moral. É uma nova vida em Cristo. É uma renovação interior. Sem ela, a gente não consegue viver o novo de Deus. Não é só sobre vir para a igreja ou colocar uma camisa com o nome Jesus. Ouvir uma canção gospel. Seguir pessoas gospel. Não é só isso não. É eu ser a transformação necessária para a sociedade. Viver de fato um novo nascimento. Nicodemos chega e fala, Senhor, como é que eu faço para ir para o céu? Ele fala, Nicodemos, você tem que nascer de novo. E as pessoas, Amanda, elas vêm para cá querendo ver se a gente nasceu de novo. Se houve ou está havendo de fato uma transformação. Ei, se você não é melhor do que ano passado, tem alguma coisa de errado na tua vida. Se você hoje não é uma melhor pessoa, um melhor pai, um melhor patrão, um melhor funcionário, um melhor marido, um melhor cristão do que um ano passado, é porque tem algo de errado na sua vida. Dá uma olhada há um ano atrás, quem você era, como é que você estava e quem você é hoje. Você melhorou ou piorou? Se você piorou, tem algo de muito errado na tua vida. Pastor, eu bebia, estou bebendo mais. Você está decaindo, você está destruindo a tua vida, é suicídio. E eu preciso trazer isso, que tem visitantes aqui. E tem até crentes que bebem, em exagero. Pastor, ano passado eu brigava com a minha esposa e hoje estou para pedir o divórcio. Alguma coisa aconteceu de errado no caminho? Você precisa entender que é uma transformação todos os dias. Isso é um passo de cada vez. Não se cobre tanto, mas se cobre. Porque o problema é o oposto. É você começar a se cobrar demais, não ver a mudança que você quer no seu tempo, e você se decepciona, se frustra e você desiste. Não é isso, mas você entender que a cada passo, a cada momento, um perdão que libera. Hoje eu estava conversando com a pessoa lá atrás, ela falou algo, eu falei assim, você está precisando perdoar. Aí fiz assim, mas no seu tempo. Não falei que ela precisava perdoar hoje. Falei só assim, você precisa perdoar, mas tudo no seu tempo. O importante é você não deixar um tempo longo demais. Eu estava assistindo um filme, que é o Chapeleiro Maluco, né? Com Johnny Depp, né? Johnny Depp. Aí tem um momento que ele está na mesa com um grupo de personagens, que eu não me lembro, eu assisti quando meus filhos eram pequenininhos. Aí tem um momento que uma pessoa falou assim, falou alguma coisa e falou assim, daqui a pouco.
Aí ele olha para a pessoa e fala assim, quanto é daqui a pouco? Sabe qual é o nosso problema? Aí eu fiquei pensando, né? De fato, daqui a pouco. Quanto é o daqui a pouco? Já, já. Aí você vê as pessoas falando assim, não, pastor, eu estou no meu tempo. Mas quanto é que é o teu tempo? Não me envolvo porque eu estou vivendo um tempo. Que tempo é esse, irmão? Que você não consegue ter um parâmetro. Aí você passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, é a mesma coisa. E você está no seu tempo. Deixa eu te falar algo pesado, mas interessante. O seu tempo não funciona. É o teu cronos. Você precisa entrar no tempo de Deus, porque quando você entra no tempo de Deus, a vontade de Deus na tua vida funciona, que é o Kairos de Deus, que é o tempo soberano sobre todas as coisas da tua vida. E quando você se submete ao Kairos de Deus, você pode ter certeza que Deus vai te tirar daqui e vai te colocar bem acolá, mas no lugar de honra, porque Ele te coloca os teus pés em lugares altos. Segundo ponto, zelo evangelístico. E eu vou terminar no segundo ponto. Levamos as boas obras. A Bíblia nos manda abandonar o velho homem. Uma pessoa zelosa, ela morre na cruz. Ela manifesta os bons frutos. Zelo nos leva a morrer. Nos leva a subjugar a natureza pecaminosa, a despojar as obras da carne. Zelo é o testemunho que você entrega. Não podemos fazer de qualquer jeito. Em Cristo nós somos uma nova criatura. A ética do servo é compartilhar a mensagem, essa mensagem que é o Evangelho. As pessoas estão com fome, estão famintas para receber esta mensagem. Nós estamos vivendo um tempo de colheita. Olha para a sua volta. Nós, há 1 ano atrás, há 1 ano e meio atrás, a igreja fazia um culto e não lotava. Hoje nós temos 2 cultos. As pessoas estão com fome, com sede. As pessoas estão chegando. Isso aonde você chegar lá fora. Eu olho para o meu Instagram, todo dia chega alguém falando, pastor, meu casamento. Pastor, a minha família. Ontem chegou um casal falando, pastor, eu estava separado, minha esposa decidiu voltar, abre uma vaga no jantar, porque o jantar para alguns aqui pode ser sentar para comer, mas para outros o jantar é uma oportunidade de transformação. Pastor, estou voltando para minha esposa, pega o WhatsApp dela, por favor, convence ela para estar no jantar. Fome, sede de transformação, de viver esse milagre que nós vivemos. Precisamos celebrar cada vida que chega. Cada departamento tem que estar alinhado para poder receber cada vida que chega. O ministério infantil tem que estar pronto para abraçar cada criança que chega. Os jovens, os adolescentes, os casais. Vocês notaram que esse casal aqui, nós nunca vimos na igreja? Então você que é casado, no final do culto, vai lá e dá um abraço neles. Fala que eles são bem-vindos. Mostra para ele a nossa hospitalidade. Mostra para esse casal o Deus que habita em você. Ou você não sabe que o Espírito Santo habita dentro de você? Então você tem que olhar nos olhos da pessoa e falar, seja bem-vindo. Esse lugar não é outro lugar senão a casa do Senhor. Estamos aqui para lhe abençoar. Pergunta, você já faz parte do GR? Já faço. Quem foi que ele trouxe? Fulano de tal. Que benção, fulano de tal é uma benção. Você pode nem gostar. Mas você vai elogiar porque você precisa se converter. A gente tem que amar cada pessoa. As pessoas, elas precisam viver essa experiência. As nossas maiores festas, pastor Elton, deveria ser o batismo nas águas. Era para estar lotado, era para a gente fazer na calçada e botar um telão. Era para a gente fazer aqui dentro e meter um telão na calçada e estar lotado de gente aqui. Não era nem mais para fazer aqui. Era para a gente, pastor Elton, alugar um ginásio. No próximo Festa das Águas. No próximo batismo, mergulhados. Mergulhados, né? Que antigamente chamava de Festa das Águas. E a gente
botar a piscina no meio de uma quadra, e a gente chamar os familiares, e ter comes e bebes, e ser uma grande festa, uma grande celebração, e cada pessoa que descer nas águas, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ser uma celebração. A gente vai ver um time de futebol no estádio, aí faz um gol, e a gente celebra, porque quando cada vida que for descida nas águas, a gente não celebra da mesma forma. As maiores festas, os maiores eventos tem que ser o encontro com Deus chamado jornada. Nós vamos ter um encontro com Deus daqui a um mês, que vai ser o jornada, vai ser algo tremendo, uma experiência. Oh meu Deus, você pode aplaudir ao Senhor? Não deixa a Natália aplaudir sozinha, não. Nós temos que fazer do nosso encontro com Deus, o nosso jornada, uma grande experiência com Deus. Você tem que criar expectativa. Natália, o teu milagre é do tamanho da tua expectativa. Se você vai para o encontro do jornada assim, ó. Eu tenho que ir para o jornada, é? Eu vou, né? Você não recebe, aí você sai de lá do mesmo jeito. Sai de lá sem sentir nada. Tem gente que vem para o culto assim, eu vou para o culto, aí vem aqui. Eu vou à força, eu vou forçado. Você não recebe, você não sente. Mas quando você decide falar assim, eu vou para o culto, eu vou ouvir uma palavra. Às vezes o pastor fala, você não escuta Deus falar. Mas o ministro de louvor está tocando aqui. Ele fala uma frase que toca no teu coração e você sabe que é Deus falando com você. Às vezes não é nem o louvor e nem a palavra. Alguém na recepção pega na tua mão, olha nos teus olhos e fala assim, você está bem? Deus manda te dizer que Ele tem um plano na tua vida. E aqui é suficiente você falar, é isso que eu precisava, era esta palavra. Quando eu visitava aqui adorar, uma vez eu estava aqui no culto, eu vim de bermuda, que eu não queria me envolver, então eu vim de bermudão. Eu tinha uma barbona e eu tinha umas tatuagens. E eu estava aqui no culto, eu gosto muito de adorar de joelho. E eu dobrei o joelho aqui, estava adorando. Chegou uma senhora que nunca mais eu vi na igreja. Eu só vi naquele dia. Uma senhora do cabelo curto. Quando eu me levanto de joelho, ela vem, me abraça e fala assim, assim diz o Senhor. E ela começa a ser usada por Deus em profecia. E eu estava aqui, era uma palavra que eu precisava. Dentro da comunidade adorar. Eu estava aqui, Deus, assim diz o Senhor. E Deus começou a falar. E aquela experiência, eu não me lembro nem o que foi pregado naquela noite. Mas eu nunca me esqueci do que aquela senhora falou para mim. Deus, Ele fala através das pequenas coisas. E eu vou lhe falar, se você está em dúvida de ir por jornada, tira essa dúvida. Pastor, é um dinheiro que eu não gostaria de gastar. Meu amigo, não é gasto, é investimento. Vá. Porque vai ser muito forte. E para a gente concluir, a missão, a igreja se faz com a pregação do evangelho, com a sua oração e com a sua oferta. Deus quer fazer da sua igreja apaixonada. E hoje à noite eu vou começar com essa palavra, apaixonado. Amém? Vamos ficar em pé.